Deus, aleluias. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor nessa noite? Diga amém bem forte, amém? Aleluias, graças a Deus. É muito bom estarmos aqui. Mais um dia de vitória, um dia qual o Senhor nos preparou. E eu tenho certeza que Ele vai transbordar a sua presença sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Vamos ouvir a voz do Senhor? Quando a gente sempre vem, a gente já vem na expectativa de se preparar para saber o que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia sem demora, no livro de Josué. Quanta gente linda, né? Essa igreja eu vou te contar, viu? Aquela pastora só tem que tomar cuidado, que ela esquece que tem homem na igreja também, né? Está acostumado a falar com as irmãs, e toda hora com as mulheres, as meninas para cá, meninas para lá. Aí o pastor sempre me lembra, não esquece que tem homem também. Amém, glória a Deus por isso, né? Mas que as mulheres, olha um monte de mulher que tem nesse lugar, amém? Aleluia, quanta mulher vitoriosa, né? E quanto homem vitorioso também, que saiu da sua casa e está aqui nessa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar, amém? Quem já achou aí no livro de Josué, capítulo 1, amém? Antes de lermos a palavra, eu quero que você feche teus olhos, curva a tua cabeça, coloque a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, nós já estamos aqui, Senhor, e sabemos, ó Pai, que a tua palavra, ela é a verdade. Espírito de Deus tem liberdade de mover o teu espírito. Ah, meu Pai, de soprar o teu vento em nós, de trazer, Senhor, calmaria no meio da tempestade que as nossas emoções criam dentro de nós. Espírito Santo, nós já queremos te ouvir. Sabemos que a tua voz, Senhor, ela é suave, mas nós queremos estar atento para tudo aquilo a qual o Senhor veio fazer nessa noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 1, uma passagem muito conhecida de Josué, quando está falando um pouquinho do chamado dele, quando Deus está falando com ele. Igreja, tem uma diferença entre a gente ouvir a palavra e entender quando é Deus que está falando ao meu coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre quando Deus fala. Quando Deus fala tem peso. Quando Deus fala tem transformação, quando Deus fala tem mudança, quando Deus fala as coisas têm que acontecer, porque não é qualquer palavra, mas é o que Ele está dizendo. E a Bíblia aqui está narrando o fato em que um grande auxiliar de Moisés, ele se encontra um pouco perdido em algum momento da vida dele. Isso não é muito diferente da nossa vida, porque muitas vezes nós temos caminhado e nós nos encontramos também perdidos. Quem aqui um dia já terminou um relacionamento, mas parecia que o relacionamento era tão o tudo da vida, que quando aquilo acabou, parece que a vida desmorona junto. Quantas pessoas a gente já viu passando esse fato? Tenho certeza que todo mundo conhece uma, não conhece? Conhece ou não? Vocês vão me ajudar aqui essa noite ou não? Amém? Quem conhece que levanta a mão? Alguém que já desmoronou porque acabou um relacionamento. Amém. Se não conhece, é você. Porque às vezes somos nós. Quem já não sofreu por um término de um relacionamento? Quem já não sofreu porque acabou uma história que você achou que não era tudo isso daqui para mim? Mas tem muita coisa que a gente vai percebendo que não é o nosso tudo. E que também muitas vezes não é a vontade de Deus.
A gente tem uma mania de falar assim, ai, a pessoa que eu estou foi Deus que escolheu. Não, porque muitas vezes nós escolhemos as pessoas. Primeiro a gente olha a aparência, depois a gente começa a analisar tudo, e aí a gente vai dando esquadro, começa a orar, aí você fala, agora eu vou orar, mas você já escolheu. Aí você fala, agora eu vou orar, para ver se essa é a pessoa de Deus. E às vezes Deus dá indícios de algumas coisas, se é ou se não é. E muitas vezes nós não nos preparamos para ouvir aquilo que Deus quer falar para nós. Eu vejo que no meio de um luto a qual Josué se encontrou, ele precisou estar atento para aquilo que o Senhor veio falar com ele. Igreja, eu quero dizer algo, que o Senhor te trouxe aqui essa noite simplesmente para que você atente para aquilo que Ele tem falado ao teu coração. E olha o que diz a palavra em Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, seu auxiliar: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar numa terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates a toda a terra de Hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguiu resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém, igreja? Olha só, existe algo em você que atrai a presença de Deus. Porque Deus, Ele ama os seus. Deus, Ele ama o ser humano. Deus, Ele ama as pessoas. Se existe um propósito, porque Ele deixou esse chamado para os homens de anunciar, é para que a gente vá e fale às pessoas do amor do grande Deus. Para cada uma delas. Eu costumo dizer que Deus, Ele tem uma queda em questão de quando se trata ser humano, porque Ele ama de uma forma incondicional. De uma forma que muitas vezes nós olhamos e nós não conseguimos entender. De uma forma onde nós olhamos e nós temos a mania de falar assim, não, poxa, como Deus me ama. Eu tenho até hoje caído, falhado, errado, e muitas vezes nem tenho dado ouvido para aquilo que Ele está falando a meu respeito. Mas quero dizer para você que Ele continua te amando. Ele continua insistindo em você. Ele continua dizendo para você se preparar. E Josué se encontra então no momento da vida dele, onde de auxiliar, ele começa a assumir algumas posturas naquele lugar. Eu não sei se você é uma pessoa que já perdeu seus pais cedo, ou já perdeu alguém que morava com você muito cedo, e você teve que assumir as responsabilidades muito rápido. E a gente sabe que é um choque para aquela pessoa que perde uma pessoa e daqui a pouco ela fala assim, poxa, era essa pessoa que preparava meu café, preparava meu almoço, preparava minha roupa, preparava todas as questões para mim. E Josué caminhava junto ao lado de Moisés. Ele servia Moisés. Ele estava lado a lado. E quando Moisés se foi, ele falou assim, o que vai ser de nós agora? Igreja, nós somos assim quando nós perdemos alguém na nossa família. O que será de nós agora? Nós somos assim quando nós perdemos um relacionamento. O que será de nós agora? Nós somos assim quando nós perdemos algum tipo de amizade. Ai, mas eu ia naquele lugar, todo mundo ia. Você não quer mais nem ir porque você não está mais conversando com a pessoa. A gente quer fugir
daquele lugar, porque você não está mais trocando ideia com aquela amiga, aquele amigo, o papo já não bate, a conversa já não dá mais certo, e você quer fugir daquele lugar. E Josué, ele estava com medo. Josué estava com medo de enfrentar tudo o que ele teria que enfrentar a partir daquele momento, porque ele sabe que quando Deus fala, para mudar, é irrevogável a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, ele fala assim, ó, você não morrerá enquanto não se cumprir a promessa sobre você. Você já não viu às vezes aquela pessoa, nossa, eu conheço, olha, um amigo que sofreu um acidente, ele passou por outro, depois ele passou, e ele está vivo ainda. E hoje ele é um pregador da palavra. Porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito em fazer com que a gente entenda o que ele está falando. Você já vê que às vezes você fala assim, é coincidência, pastora. Você recebeu uma mensagem, vou falar uma coisa mais simples aqui para não entrar muito em detalhe. Você recebeu uma mensagem, olha, você é especial, Jesus te ama demais. E ele está falando para você, hoje é dia de você voltar. Aí você liga lá uma música, tá lá uma música tocando. Uma música falando também para o filho voltar. Aí você vai conversar com alguém, vai ver o story de alguém, tá lá alguma pessoa anunciando, falando. Aí você fala assim, nossa, coincidência, hoje está todo mundo falando do mesmo assunto. Não, não é coincidência. Eu vejo Deus incomodando o meu coração e o teu coração para entender que quando Ele falou um dia uma promessa para você, quando um dia Ele determinou que Ele entregaria algo para você, Ele não mentiu, Ele não escolheu a pessoa errada. Mas Ele escolheu a pessoa certa. E quando Josué ali ficou pensando o que vai ser agora, Moisés era muito bom, Moisés, ele era o homem, Moisés fazia, Moisés viu Deus face a face. O que vai ser de mim agora? Eu quero dizer para você, não olhe para o que tem acontecido apenas com as pessoas e ache que com você nunca irá acontecer. Comece a olhar para você e entender assim, Deus também tem algo para a minha vida. E foi o que aconteceu, e aí então começa a história que eu quero falar hoje. Após a morte de Moisés, Josué é levantado. Existe um propósito porque Deus ainda continua levantando homens e mulheres. Existe um propósito ainda porque Deus continua insistindo na porta do teu coração, falando assim, olha, se arrependa e venha para a minha presença. Se arrependa e venha para a minha casa. Se coloca diante de mim. Porque Ele ainda continua dizendo algumas coisas a nosso respeito. E eu quero comentar hoje sobre 5 coisas de quando Deus fala com a gente. Eu quero que você guarde elas ao teu coração como se, olha, Deus está falando isso para mim hoje. Deus está dizendo isso para mim hoje. Amém, igreja? Primeira coisa que eu vejo, o que acontece? Deus só falou assim para Josué, olha, chegou a hora de virar ciclo. Chegou a hora de você entender que acabou. Antes era com Moisés, agora é com você. Sabe por que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende? Nossa, mas antes eu tinha aquela pessoa, mas antes era aquele que me ajudava, mas antes era aquele que fazia. Porque Deus entende que chega um momento que não é mais as pessoas que vão fazer por você, mas é você que vai fazer pelas pessoas. Chega um momento que não dá mais para a gente ficar esperando que as pessoas nos levantem, que as pessoas nos acordem, que as pessoas ficam sendo ali o tempo todo um apoio para a gente. E então Deus começou a chacoalhar Josué nesse momento. Josué, o que eu tenho para fazer para essa nação não depende de Moisés. Igreja, quando Deus quiser fazer alguma coisa na tua vida, não vai depender se ninguém for lá na tua casa te chamar, te convidar, ou se algum profeta não tocar em você, não falar para você, não tem problema, porque aquilo que Deus quer fazer, Ele vai falar independente da circunstância.
De como tiver que ser, Ele vai usar alguém, Ele vai tocar, ou Ele mesmo vai estar falando ao teu coração, quando você deitar na tua cama, quando você levantar. Ele vai continuar insistindo, que Ele tem uma palavra para te entregar. Deus, Ele não desiste daquilo que Ele tem falado a nosso respeito. Ele continua insistindo, Ele continua falando, Ele continua trazendo à tona aquilo que nós estamos nessa terra para fazer. Você e eu temos um propósito, igreja. Nós não fomos colocados aqui apenas para viver as coisas que tem. É muito bom acordar, comer, trabalhar, passear. Tudo isso é maravilhoso. Mas Ele tem um propósito para você continuar nessa terra. E Ele tinha um propósito para abençoar uma nação. Ele tinha uma história ainda para fazer na vida dos israelitas. Se nós estamos aqui ainda nessa terra, porque Ele tem um propósito ainda, que Ele quer cumprir na nossa vida. Ele quer fazer com que você, ainda hoje, desperta, acorda, levanta e entenda que Ele está dizendo ao teu respeito. Primeira coisa que eu vejo, que ele fala bem claramente com Josué quando ele está dizendo as ordens. Primeiro ele fala que encerrou-se um ciclo. Moisés era bom, vamos falar nas palavras de hoje, hein, tá, gente? Não estou tirando nada da Bíblia, não. Só estou trazendo para o nosso dia a dia. Falou mais ou menos assim, ó, Moisés era o cara, ele fazia, ele realizava, era amigo meu. Mas agora chegou o momento de você ser amigo de Deus também. Agora chegou o momento de você ser boca de Deus também. Agora chegou o momento de você orar pela tua casa, de você orar pela tua família, de você orar pela tua vida, de você orar pela tua história, de você levantar e falar assim, não, peraí. Quantas vezes nós ficamos assim, ô amigo, você vai lá na igreja, olha lá por mim. Você vai lá naquela campanha, pede lá por mim, leva uma peça de roupa minha, leva uma foto de roupa minha. Não. Deus está nos acordando hoje, nos dizendo, o chamado foi para você, algo que eu estou colocando é nas tuas mãos, eu estou preparando, é um povo para que se levante e abençoe essa nação. E no versículo 3, a palavra de Deus diz assim, primeira coisa que Deus deixa bem claro para Josué, para ele não ter medo de avançar na vida dele. E em tudo aquilo que Deus estava prometendo. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Moisés estava com medo, falou assim, não, peraí. Josué fez o mar se abrir. O povo passou, deu tudo certo. Mas e agora? Eles já estavam em frente a outro rio, e esse era o Jordão. Ou seja, eles já estavam à frente de outra situação de dificuldade para ele, de impossibilidade para ele, de questões que para ele já não dava. Igreja, vai ter inúmeras vezes da nossa vida que nós vamos estar diante de um rio, de um vale, vamos estar diante, sabe, de uma situação que nós vamos olhar e falar assim, meu Deus, isso daqui já não dá mais para mim. Essa situação emocional minha eu já não estou sabendo lidar. Hoje a gente vê muitas pessoas com crise de ansiedade. A gente vê muitas pessoas hoje presas com depressão. Muitas pessoas com problemas emocionais. Porque não estão sabendo controlar tudo aquilo que está vivendo, tudo aquilo que está passando, tudo aquilo que está enfrentando. Mas Deus, Ele é tão fiel, que Ele continua dizendo isso para nós até hoje, no dia de hoje. Não esqueça que assim como eu prometi para Moisés, para os israelitas, como eu prometi para que eles colocassem os pés, eu também darei a vocês. Igreja, sabe o que eu vejo Deus fazendo na vida de Josué e fazendo hoje, nos dias de hoje, para a nossa vida? Ei, aquilo que eu ainda disse, continua de pé. A palavra de Deus, ela não muda, igreja. Ela continua de pé para fazer a tua vida ser transformada. Ela continua de pé
Para que você ainda continue vendo pessoas que um dia estava num abismo, mas se levantou e está bem hoje. Então Deus, Ele é fiel. Primeira coisa que quando Deus fala, aquilo que um dia eu lhe prometi, continua de pé. Sabe o que Ele está dizendo? Que a minha promessa, ela não mudou a teu respeito. A promessa de Deus não muda, igreja, a teu respeito. Deus continua sendo um Deus de aliança. Deus estava falando assim: olha, Josué, não se preocupa não. Sabe o que eu entendo Deus falando? Olha, não se preocupa não, muitas coisas estão saindo da sua vida. Muitas coisas estão se afastando de você, ou muitas coisas você está achando que você está perdendo. Mas Deus continua dizendo: a minha palavra continua de pé a teu respeito. A minha palavra continua de pé. Eu vejo Deus de aliança. Eu vejo um Deus de promessa. Eu vejo um Deus que não muda. Um Deus que continua sendo o mesmo. E continua alicerçando a nossa vida mediante a vontade dEle. Entrou desacreditado, achando que a promessa já não era mais para a tua vida? Deus está dizendo: a minha palavra continua de pé a teu respeito. Amém, igreja? Segunda coisa que Deus, Ele fala a Josué, versículo 5. Ninguém consegue resistir a você todos os dias da sua vida. Olha só, igreja, nós temos o tempo todo pensado assim: ai, eu não vou vencer essa prova. Ai, porque isso daí é muito maior que eu. Esse desejo está muito maior do que aquilo que eu estou tentando enfrentar para vencer ele. Mas Deus estava dizendo para ele: olha, Josué. Porque Josué estava se vendo pequeno demais. Como Moisés foi muito grande nos seus feitos, nos milagres, naquilo que aconteceu quando o povo andou com ele, Josué falou assim: agora comigo vai ser diferente. Comigo pode ser que eu não vou ser capaz. Às vezes você assume uma liderança na igreja, você assume um cargo na igreja, e quantas vezes o inimigo fica soando: você não vai conseguir. Será que você vai ser capaz? Nossa, porque olha, o outro líder ele fazia assim, o líder fazia assado. Não, Deus te deu um potencial para que você consiga. E olha o que ele disse aqui: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. É mais ou menos assim, ó, que Deus estava falando para ele: Josué, tá vendo esse rio que você tem aí na frente para atravessar? Coloca o rio como aquilo que tem sido impossibilidade para a tua história. O que está sendo impossível de você vencer? É uma enfermidade? É um estado emocional? É algo que você não está conseguindo vencer? É um passado que você não está conseguindo deixar para trás? Eu não sei o que é. Mas eu quero que você imagine ele agora. E Deus está falando assim: está vendo isso que você está achando que é impossível? Você vai se tornar irresistível para que possa conseguir vencer todos os dias. Sabe o que ele está querendo dizer? Não vai tocar. Ninguém vai conseguir impedir aquilo que eu quero fazer. Então Josué continua avançando. É como se Deus estivesse falando o nosso nome e continuando dizendo para a gente: olha, tudo que você está colocando de desculpa para que você não consegue, para que você não dá conta, para que você não vai avançar, eu estou dizendo para você que tudo aquilo que você acha que vai vir contra você é irresistível ao teu respeito. Meu irmão, Deus vai te capacitar. Deus vai te preparar. Deus vai te fortalecer. Pastor, eu não estou conseguindo vencer, eu estou passando por algo na minha vida que parece que é maior do que eu. Não, nada é maior do que Deus na tua vida. E Ele vai te dar força para que você possa passar e ainda suportar. Então Ele está dizendo assim: ó, ninguém resiste a você. É mais ou menos assim: nada vai parar o teu avanço. Sabe qual é o problema? Porque muitas vezes a gente recua algumas situações na nossa vida,
Porque a gente sempre acha que o nosso adversário é maior do que aquilo que Deus tem para nós. A gente sempre tem em mente que aquilo que nós estamos guerreando é maior do que aquilo que Deus pode fazer por nós. Muitas vezes a igreja, ela começa a planejar, ela começa a sonhar. E a gente encontra alguns obstáculos no meio do caminho. As pessoas sempre ficam, ai, porque não é a vontade de Deus. Não. A palavra de Deus é bem clara. Quando você começar a avançar, ninguém vai resistir a você. Ninguém pode parar você. Aí tem gente que entra com medo. Ai, pastora, fizeram alguma coisa para mim. Né? A minha irmã, ela não é crente, mas de vez em quando ela vem em mim. Tudo é macumba, tudo é... Eu racho o bico. Não que não exista, tá? Mas que não vai pegar. Porque nada irá resistir a você se você estiver ligado com Ele. Então é entender. Não é a gente que tem que recuar. É o inferno que tem que recuar. É o mal que vai recuar. É o que está falando mal que vai recuar. Você tem que avançar. Você tem que começar a acreditar em tudo aquilo que Deus está mostrando para você, que você é capaz. A gente tem mania de quando vem a afronta, quando vem a impossibilidade, a gente começa a querer dar passos para trás. E Deus falou assim, nada vai resistir a você. Amém? Terceira coisa que eu vejo Deus falando para Josué, versículo ainda 5. Amém? Assim como estive então com Moisés, eu estarei com você. E nunca, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Terceira coisa que eu vejo Deus falando com ele. Eu ainda continuo contigo. Deus está dizendo bem claro para a gente, igreja. Eu ainda continuo contigo. Sabe qual que é a tendência nossa? É fazer que nem Adão e Eva. Pela gente cair, ter a falha, errar muitas vezes. Adão e Eva, quando eles caíram em si, que eles viram que eles estavam nus, começaram a se cobrir, Deus deixou de estar com eles? Não. Não é à toa que a Bíblia narra que no fim da tarde, como sempre Deus ia, lá no jardim do Éden, chegou lá e chamou, Adão! E a Bíblia narra que Adão estava escondido. Mas não isenta que Deus não havia deixado de estar com eles. Você precisa entender, igreja, que Deus nunca, nunca irá nos abandonar. Amém? Graças a Deus. Quarta coisa. Já estamos acabando, igreja. Vamos lá. Quarta coisa, no versículo 6, diz assim. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu lhe prometi por juramento. Eu vejo Deus falando aqui, seja forte e corajoso. O que significa isso? Posicionamento. Vai ter momentos da sua vida que vai exigir posicionamento, postura. Não, peraí, eu preciso enfrentar. A gente tem mania de tudo que aquilo que não está bom, a gente larga, abandona. Casamento a gente abandona. Na hora que as brigas vêm, a primeira coisa que é mais fácil fazer, vou largar. Mulher a gente encontra em todo lugar, homem a gente encontra em todo lugar. Então é mais fácil acabar do que ser forte e corajoso, orar, resistir, lutar, transformar, construir, conversar. Quem gosta de diálogo na hora de briga aqui? Deus que me livre da vontade de cada um, de mandar o pastor lá para a sala e eu ficar trancado dentro do quarto.
Quem quer ficar dialogando? Quem quer ficar resolvendo relacionamento? Ainda mais, parece que casal é uma benção, né? Briga bem à noite, né? Na hora que você já está aquele soninho, aquela vontade de dormir, de cair na cama. Aí você fala, não, meu Deus, peraí, eu vou ter que resolver agora. Eu vou ter que conversar agora. Sabe, tem questões que Deus fala pra gente ser forte e corajoso. Não só porque você está enfrentando alguma coisa, mas às vezes porque você está querendo fugir de alguma coisa. Que às vezes você tem anulado algumas coisas. Quantas vezes nós anulamos aquilo que nós mesmos somos? E às vezes você tem tentado até fugir de você, muitas vezes. Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Tem muita gente que nem sabe quem ela é. Fica caçando. Nossa, por que eu vim? Por que eu estou fazendo? Porque não entende ainda qual é o seu lugar. Ser forte e corajoso. Meu irmão está